Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula do nosso discipulado e hoje nós vamos falar da lição de número 4, conhecendo a igreja. O texto base está em Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Meus irmãos, essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é definir e conceituar a palavra igreja, distinguir a igreja local da universal e invisível. Segundo, reconhecer que não pode viver a parte da igreja, pois é nela que se alimenta espiritualmente, vivencia a sua fé e conhece a vontade de Deus. E por último, enumerar os principais símbolos da igreja. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a palavra igreja, nessa lição aqui, não está restrita a uma denominação. Também não está restrita a um local onde você frequenta os cultos. A igreja, irmãos, é um organismo que tem a própria vida em Cristo, que foi Cristo que estabeleceu a missão dela e como cumpri-la. Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas sim integrar-se à igreja. Por isso, meus irmãos, é preciso que você compreenda bem o que ela significa, conheça quais são os seus objetivos e também as suas ordenanças. E o primeiro tópico aqui é o que é a igreja. A palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que significa chamados para fora, ou seja, pessoas chamadas por Deus para viverem separados do mundo e unidas em Cristo. Não é um prédio ou um local físico, não é uma denominação, não é um evento de domingo. Igreja, meus irmãos, é um povo redimido, uma comunidade espiritual, o corpo, a noiva de Cristo na terra. A igreja é como se fosse uma família espiritual, onde Deus é o Pai e todos os crentes são irmãos e irmãs. Deus habita em seu povo e onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ali ele está. Então, em resumo aqui, a igreja é o povo de Deus em todos os lugares que creem em Jesus Cristo. São salvos pela graça e vivem para glorificar a Deus. Você não vai à igreja, você é a igreja. E o primeiro subtópico aqui nós vamos falar sobre o símbolo da igreja. E o primeiro símbolo aqui que nós vamos comentar é o corpo. Então, Jesus não está mais presente entre os homens. Ele não está mais em forma física, mas ele está em cada pessoa que o recebe em qualquer lugar da parte do mundo. Ele introduz a sua vida para formar um corpo. Da mesma forma que o ser humano é um, mas tem milhões de células vivas, assim também é a igreja. É um corpo, mas constituído por milhares de pessoas nascidas de novo por meio do evangelho de Jesus Cristo. O outro símbolo aqui, que nós podemos destacar nessa lição, é o templo. Embora Deus habite em todas as partes, ele se localiza em determinado lugar para ser encontrado, adorado e louvado. Cada crente, meus irmãos, é um templo de Deus, por causa da união e comunhão que os crentes têm com Cristo. A igreja é simbolizada na Bíblia pela figura da noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus.
Outro símbolo aqui que essa lição destaca é a família. Então, nós podemos destacar aqui na Bíblia esse símbolo família, ou seja, você agora é membro da família de Deus. Amém? Vamos aqui para o nosso, então, segundo tópico, que é os objetivos da igreja. A igreja, meus irmãos, existe com um propósito muito maior do que apenas reunir pessoas. Ela é o corpo de Cristo no mundo e seus objetivos refletem o coração de Deus para a humanidade. E o primeiro subtópico aqui de objetivo das igrejas é evangelizar o mundo. Evangelizar seria levar as boas novas de salvação em Jesus Cristo a todas as pessoas e em todos os lugares. É o coração da missão da igreja, que é pregar o evangelho. A principal atividade dos crentes, irmãos, é levar a salvação para os não crentes. Cristo, depois de completar a sua missão na terra, declarou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Em seguida, ele estabeleceu uma missão aos seus seguidores, que é pregar o evangelho, levar as boas novas. E através da igreja, que o evangelho é pregado a toda pessoa do mundo. Essa missão não foi dada aos anjos e nem a outro ser espiritual, mas para os cristãos, para os salvos em Jesus Cristo. O segundo subtópico aqui é lugar para o crente cultuar a Deus. Salmos, de número 122, versículo 1, vai dizer assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, Jesus ensinou que o verdadeiro culto não depende apenas de um lugar físico, mas de um coração sincero. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Onde há adoração verdadeira, ali está o culto. Isso, irmão, inclui igreja, casa, células, praças ou até mesmo o seu quarto. Deus deseja que os crentes se reúnam para cultuá-lo juntos. A igreja primitiva fazia isso regularmente. O culto coletivo, meus irmãos, ele fortalece a fé, traz edificação, traz comunhão e também encorajamento. Os primeiros cristãos, em Atos dos Apóstolos, eles se reuniam em casa e no templo para orar. Eles iam para aprender e partir o pão. Hoje, a igreja local é o principal lugar onde o crente ouve a palavra, adora com outros irmãos e celebra a ceia do Senhor. O crente também pode cultuar individualmente. O culto pessoal é vital para a intimidade com Deus, mas não substitui o culto em comunidade. Vou repetir: não substitui o culto em comunidade. O terceiro subtópico aqui é lugar para o crente participar a mordomia cristã. Então, irmãos, a mordomia cristã é o modo como o crente administra tudo o que lhe foi confiado, como o tempo, os talentos, os bens, o corpo e também a sua espiritualidade. Existem, irmãos, lugares específicos onde essa mordomia pode e deve ser praticada. A igreja é o principal ambiente onde o crente exerce seus dons e serve com fidelidade. A mordomia também se aplica dentro de casa. Cuidar da família, ensinar a palavra, viver com integridade, também é uma mordomia. No lar, o crente pratica a mordomia emocional. No lar, ele pratica a mordomia financeira e também espiritual. Ele dá testemunho do evangelho em sua conduta diária.
O crente, irmãos, é mordomo também fora da igreja. Ele representa Cristo ao mundo. No trabalho, ele representa Cristo. Na comunidade, o cristão administra com honestidade, como testemunha e usa a sua profissão também como ministério. Então, nosso corpo também é propriedade de Deus. Quando você cuida do teu corpo, você também está praticando a mordomia. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, ele vai dizer que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Aqui, Paulo está dizendo que está incluindo a saúde física e também a saúde mental, a pureza moral e a disciplina espiritual, que é oração, leitura bíblica e jejum. A mordomia cristã não é limitada a um lugar. Ela é um estilo de vida, onde o crente está ali, deve agir como um servo fiel. E o quarto subtópico aqui é o lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Então, irmãos, fazer parte de uma igreja local, o novo crente, ele disciplina-se e aprende a norma bíblica de conduta. Ele aprende um conjunto de princípios, um conjunto de valores e comportamento ensinados na palavra de Deus, que vai orientar a vida do cristão. Ela não é apenas um código de regras, mas é uma expressão práticas da fé em Jesus Cristo. E é o dever do crente aprender essa disciplina. Porque ali você vive segundo o Espírito. Existe um padrão de vida exposto na Bíblia e todos os crentes devem esforçar-se para vivê-lo, baseado nos ensinamentos da palavra, especialmente no exemplo de vida de Jesus Cristo. Que envolve aqui, irmãos, atitudes, envolve decisões e relacionamento que reflete os valores do reino de Deus. Então, irmãos, aqui, em resumo, significa afastar-se da ignorância, preservar-se da corrupção e ter todas as esferas da sua vida e atividades regulamentadas e dirigidas por Deus. Amém? Então vamos seguir aqui para o nosso terceiro tópico, que é as duas ordenanças da igreja. Meus irmãos, há duas ordenanças, ou seja, duas cerimônias dadas por Cristo, para que os crentes pratiquem. A primeira foi o batismo nas águas, ou batismo em águas, cerimônia de ingresso do novo crente na igreja, que simboliza o início de sua vida espiritual. E por segundo, aqui a segunda ordenança é a ceia do Senhor. Significa a continuação dessa vida espiritual. Por isso, o crente deve participar dela para manter sempre a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E a primeira que eu quero comentar aqui, que é batismo em águas. Meus irmãos, o batismo em águas é um ato público de fé e obediência que simboliza arrependimento e nova vida em Cristo. É como se fosse morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Através do batismo nas águas, você dá um testemunho público de sua identificação com Cristo. A nova vida iniciada a partir da conversão. O batismo em águas, irmãos, é o sinal exterior, o qual mostra que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. O batismo em águas é também uma identificação do crente com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou. Assim, pelo batismo, você prova que é vitorioso. Oh, glória! Então, o batismo em águas não salva, porque em si não tem poder para tal.
A igreja local estabelece essa prática para que o novo crente se torne membro dela e participe da ceia do Senhor. Porém, se você tem tempo de se batizar e não quer se batizar, isso quer dizer que você não nasceu de novo. Ou seja, você não está confessando Cristo como seu Salvador. Porque quando você confessa Cristo como seu Salvador, você tem desejo de descer as águas, desejo de se batizar, fazer o discipulado e descer as águas. Então, se você está na igreja e não tem desejo de se batizar, você corre um sério risco de Jesus voltar e você ficar. Porque o batismo em águas é para os salvos. E nós, evangélicos, nós não batizamos crianças, porque elas não têm do que se arrepender e não podem exercer a fé. Nossas igrejas também, irmãos, nós realizamos o batismo por imersão, que é mergulhar o corpo inteiro na água. Nós estamos seguindo aqui um modelo bíblico. Exemplo, o batismo de Jesus. Esse batismo aqui, meu irmão, é realizado após a confissão de fé, como testemunho da salvação. Então, quando nós confessamos Jesus, nós aceitamos a ser batizado em águas. A segunda ordenança aqui é a ceia do Senhor. Então, na igreja em que nós frequentamos, pelo menos na nossa igreja, a Assembleia de Deus, todo mês há o culto de ceia. Isso aqui, esse culto, não foi ideia de um homem, mas foi instituída por Jesus Cristo na véspera de sua crucificação, para os crentes aqui relembrarem a sua morte através do pão e do vinho, que são símbolo do corpo e do sangue do Senhor. A ceia do Senhor é celebrada, ou seja, é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os elementos aqui que nós usamos para simbolizar é o pão, que após a oração vai se tornar o símbolo do corpo de Jesus Cristo, que foi entregue por vós na cruz do Calvário, e também o suco de uva, que após a oração vai se tornar o símbolo do sangue da nova aliança, que foi derramado para a remissão dos pecados. A finalidade, irmãos, é lembrar do sacrifício de Jesus. A finalidade aqui, desse símbolo, dessa ordenança, é proclamar a sua morte até que ele venha. É estimular a unidade e o exame pessoal entre os membros do corpo de Cristo. São atos de obediência e testemunhos. Fortalece a comunhão da igreja e mantém viva a lembrança do evangelho. Amém, irmãos? Então, essas aqui são as duas ordenanças que Jesus nos mandou fazer. E para concluir, eu quero aqui dizer, você que é novo convertido, que está fazendo discipulado conosco, que vai se batizar, você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído em sua família. Hoje você faz parte da família de Deus. Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo na terra. A verdadeira vida que está em você chegará aos outros. Isto é ser uma bênção para o mundo. Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas sim integrar-se à igreja. Por isso, é preciso que você compreenda bem o que ela significa. Conheça aqui bem essas suas ordenanças e também os objetivos da igreja. Amém? Então essa aqui foi a nossa aula do discipulado, conhecendo a igreja. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no meu canal, tá? O nosso vídeo aqui é gravado entre posta sem edição, sem nada, tá? Para que você possa entender bem a palavra do Senhor, tá bom? Vou orar pela tua vida, pedir para Deus guardar vocês e que vocês possam ficar sempre firmes diante do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos,
Agradecemos a Ti, Pai, por cada um que participou conosco dessa aula. Abençoa, Pai, esse novo crente, Pai, que está se discipulando conosco. Que ele venha, Pai, ter em seu coração um desejo de descer as águas. Batiza também com o Teu Espírito Santo. Renova, Pai, dá livramento. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos então ao final de mais uma aula. Quero aqui agradecer de coração e que Deus abençoe aí. E se Deus quiser, estaremos prosseguindo aí nos nossos estudos, tá bom? Fique na paz de Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.